Bom dia! A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo. As doenças e acidentes que afetam os olhos podem incapacitar o trabalhador. No país, mais de 35 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema de visão. Catarata, glaucoma, conjuntivite, estrabismo, terçolho e olho seco estão entre as doenças mais comuns que afetam os olhos. Que cuidados se deve ter para evitar essas doenças? Mas o que é o olho seco? No programa de hoje vamos falar da saúde dos olhos. Os problemas de visão começam a surgir em que fase da vida? Uma criança com dificuldade de enxergar pode ter sérios problemas na vida escolar? Qual o primeiro sinal de que há algo errado com a visão? Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 12% das crianças em idade escolar e pré-escolar precisam usar óculos. Ainda segundo o Conselho, 57% das crianças com problemas visuais são desatentas. Daí a importância de reconhecer os sintomas o mais cedo possível e levar a criança ao especialista. Nossos convidados do programa de hoje são os médicos oftalmologistas Nara Galvão e Denísio Dantas. Bem-vindo ao Ponto de Vista, bem-vindos, né, ao Ponto de Vista. Obrigado. Dessas doenças que eu acabei de citar aqui, embora a gente saiba que existem outras, qual é a que realmente preocupa mais e que pode levar a pessoa a ficar totalmente cega? O glaucoma, não é? Sim. O glaucoma é uma doença, o grande problema do glaucoma é que ele é uma doença, na maioria das vezes, que não dá sintoma nenhum. E ele cega de forma irreversível. Não vai ter remédio para reverter esse quadro. E pode pegar qualquer faixa etária, ele é mais comum no adulto acima de 55, mas existe glaucoma intraútero, infantil, juvenil. Então é uma doença extremamente grave, sem sintoma, e ele vai cegar de forma irreversível. Então nós precisamos tomar conta desde cedo. Agora, o que leva a desenvolver essa doença? Existem várias formas de glaucoma. O glaucoma mais comum, o glaucoma de ângulo aberto, né? Ele tem uma relação com a hereditariedade, uma relação importante com a hereditariedade, com a idade, né? E a pressão ocular em si é o próprio glaucoma que vai danificar o nervo óptico. Então, digamos que esse é o glaucoma, esse que a doutora Nara estava falando, que causa essa cegueira lenta, gradual e que não é percebida pelo indivíduo e que é irreversível. Né? Esse é o principal que deve se preocupar e que a gente deve pensar. Hereditariedade, né? Avaliação do fundo de olho, se tem uma escavação alterada, né? E a pressão ocular deve ser avaliada anualmente. A gente recomenda essa visita anual ao oftalmologista para que a gente consiga prevenir. Prevenindo, a gente tem pacientes aí com 20 anos de doença, 30, 40, e a gente consegue, né, não ir adiante. Estacionar. Então você consegue administrar o problema. A questão principal é a gente diagnosticar, né, fazer na consulta anual, a gente consegue diagnosticar isso com os exames e tudo, e consegue evitar que essa pessoa vá ser um deficiente visual. Agora, me diga uma coisa assim, se os seus sintomas são silenciosos, por exemplo assim, qualquer um de nós pode estar desenvolvendo a doença. Sim. A única maneira de saber se você tem ou não glaucoma é fazendo essa visita ao médico. Existem fatores de risco. Por exemplo, você tem um parente próximo, pai, avô, primo, irmão. Isso já te deixa na linha de suspeita de glaucoma. A ida para o oftalmologista anual é absolutamente essencial para todos. Veja que a gente preconiza isso já para as crianças. Então, as crianças já na maternidade estão fazendo um teste de olhinho, que a gente já vai detectar algumas doenças. E logo depois, em fase de escolar, você precisa fazer essas revisões anuais. Em relação ao glaucoma, o fato de você ter um parente próximo portador da doença já gera aquela ideia de que você pode ser portador também. Existe um fator muito importante. A raça negra é uma raça que geralmente, veja, nós todos somos raciados, nós todos somos misturados. E a raça negra, o glaucoma é mais precoce, mais grave, ou seja, ele começa mais cedo, ele é mais grave e o controle é pior. Então, é um fator de risco que a gente tem que considerar. Uma pergunta muito comum do paciente é assim, a pressão arterial elevada ou a diabetes
é um fator de risco também. A gente costuma dizer o seguinte, às vezes ele não é um fator de risco direto, mas de forma indireta ele termina interferindo também. Então, a saúde geral do paciente é absolutamente importante. E a ida para o oftalmologista, já que na maioria das vezes ele não vai sentir dor, porque se você tiver um aumento de pressão arterial, você pode sentir dor na nuca, desconforto. Se você tiver uma cárie no dente, você não vai ver a cárie, mas você vai ter dor e você vai procurar o seu dentista. E se você tiver uma pressão ocular que está destruindo o seu nervo óptico, você não vai sentir absolutamente nada. Então você tem que ir para o oftalmologista para ele saber. Tem que ir para o médico. E tem cura? É isso. É exatamente esse o discurso que a gente está fazendo aqui, que o problema é a prevenção, né? Cura, a gente vai encontrar em algumas coisas, mas seria praticamente a administração do problema, a gente conseguir reduzir essa pressão. A gente está falando muito de glaucoma e a gente tem que lembrar, como Nara falou, das outras doenças como hipertensão e diabetes, catarata, né? Não estão ligadas diretamente ao glaucoma, né? Mas elas, quando se associam, ou na população em geral, elas dão um grau elevado de cegueira também. Também é importante na visita oftalmológica anual a gente diagnosticar isso. E aí fica mais difícil para poder chegar a pessoa saber, se você tem o diabetes, né, você tem glaucoma, é a medicação ou é cirurgia para fazer o tratamento, para controlar, para evitar que você chegue a uma cegueira completa. Isso. A maior parte você vai fazer o tratamento com medicação. Nos casos mais refratários, você vai partir para uma cirurgia. No caso do glaucoma. No caso das cegueiras. Que a gente estava falando, né, de cegueira por retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, por catarata. No caso da catarata, a gente hoje tem tudo o que há de melhor no mundo para se fazer aqui em Recife. A gente tem. Consegue resolver muito bem a catarata aqui. Mas as outras patologias, a gente tem que administrar e tem que preconizar uma visita anual para o paciente. Olha, recentemente nós tivemos aqui um surto de conjuntivite, que é um outro problema, né? Que é uma outra doença, assim, e ela vem e vai, e com muita facilidade as pessoas contraem conjuntivite. E aí o seguinte, existe uma receita mágica, um cuidado, um trabalho de prevenção que as pessoas... Porque às vezes você pega conjuntivite, num olho, às vezes pega nos dois olhos, ou então quando você está sarando de um, pega no outro, e a sua vida para, porque sem enxergar a gente não consegue fazer nada, né? Você sabe qual é... É muito simples e não é. Mas é assim, higiene. Mão lavada, rosto lavado, o tempo inteiro. E assim, tem um zelo que eu preciso dizer aqui, assim, o paciente chega às vezes muito orgulhoso, falando assim, eu uso álcool gel o tempo inteiro. Gente, álcool gel sozinho, não. Você tem que lavar a mão com água e sabão, da forma tradicional. E você repara que os surtos de conjuntivite acontecem geralmente, a gente tem conjuntivite o ano inteiro, mas em surtos, como de uma forma epidêmica, assim, de uma forma absurda, que é o que aconteceu agora, geralmente tem a conjuntivite do carnaval, tem a conjuntivite do inverno, das férias, então é o shopping, é o cinema, ou seja, aglomerado, mão no olho, coçou. Então, é muito mais o toque. Então, às vezes a gente está lá com vários pacientes portadores de conjuntivite e você não pega a conjuntivite. Por quê? A última conjuntivite que eu tive tem mais de 15 anos, né? Logo que eu comecei a trabalhar, então tive uma conjuntivite aí, não passei a lavar as mãos assim. Vai pegar no olho, lava a mão. Lava a mão. Só, basta isso. Quer dizer, é uma questão de higiene. Na maioria das vezes, né? Eu diria um cuidado, porque cuidado assim, extra, né? A gente tem que lembrar, tem que dizer para a população assim, olha, a conjuntivite geralmente, existem vários tipos, tá certo? Mas a conjuntivite, que é essa que a gente está falando aqui, ela é viral. E o vírus, normalmente, ele não voa. Ele se contamina através das mãos, através daquela secreção que escorre. E aí a pessoa pega e acha que está com a mão limpa e pega na maçaneta da porta. E aí o outro vai lá, pegou no olho. Quando ele pega no olho, ele pegou o vírus. E tem vírus que são mais
graves, digamos. Essa conjuntivite agora, certamente o vírus era um vírus mais agressivo do ponto de vista de transmissão. Ele durava mais tempo nos lugares, entendeu? E tem vírus mais frágeis, que aí não tem surto, digamos. Mas a gente tem conjuntivite todo o tempo. ano, né? Quando muda a estação ou quando troca aglomerado e tudo mais, aí você tem essa disseminação. E a gente não tem esse costume tanto de lavar as mãos, né? Agora, quando tiver alguém com conjuntivite, não toca nos olhos e sempre lava as mãos. O álcool gel é uma coisa emergencial. Isso. Tá? Emergencial, mas o ideal é lavar as mãos com água e sabão. E toda hora álcool gel. Agora tem um detalhe, por exemplo, a pessoa estava com conjuntivite. Vou supor assim, que você tivesse com conjuntivite. O fato da gente estar aqui, com essa proximidade, conversando, mas eu não vou tocar em você, não vamos nem trocar o cumprimento com beijinhos, nada. Isso não vai fazer com que só de ficar olhando assim, vou contrair conjuntivite. Nada, o medo é o toque da maçaneta, do computador, do celular. Né? E você digamos, eu peguei, você pegou também, então assim vai. E veja, a família toda pega, a né? família toda pega. E é quase que involuntário, né? Porque passar a mão no olho, você está aqui, a gente está conversando, daqui a pouco, né? E a gente que não está com maquiagem, você vai lá e bota. Então isso é muito rápido. E a disseminação é muito rápida. Então, você vê que no escritório pega todo mundo do escritório. E muitas vezes, assim, vírus, não existe droga, remédio para curar o vírus, como existe para a bactéria. Então, ele tem o timing dele, ele tem o tempo dele da doença. E aí a gente precisa dar suporte, dar conforto ao paciente para que ele conviva com aquela doença. O que acontece também muito frequente é que ele associa com bactéria. Então, aí, por isso que às vezes o paciente, mas doutora, eu li que era viral, mas a senhora está entrando com antibiótico. Porque tanto que vem, o paciente começa com uma secreção meio de lágrima, meio aquosa, e vira secreção purulenta, aquela coisa meio amarela. Doutora, eu estou com uma remela amarelada, a remela verde, né? E aí a gente tem que fazer um tratamento de suporte para dar conforto, aí você já entra com antibiótico e é personalizado. Veja só, e a conjuntivite ainda tem o terçol. O terçol é uma coisa diferente, né? Digamos, como se fosse um pequeno abscesso que cria na pálpebra, tá certo? Que vem de uma glândula sebácea. E aí você tem pessoas que têm, por exemplo, blefarite, que é uma coisa muito comum, que acumula gordura nos cílios e tal, e facilita que haja entupimento de uma glândula, e essa glândula termina causando o terçol, né? E aí é uma coisa que incomoda. Para algumas pessoas o incômodo é importante, porque é uma dor que é como se fosse algo que se expande numa estrutura muito pequena, que é a pálpebra. E muito sensível, né? Muito sensível. Em crianças, eu acho que é importante que a gente fale, é que um terçol, muitas vezes a gente entra com antibiótico até oral, né? Se esse terçol se expandir demais, for uma coisa muito grande, porque há risco de meningite, né? Quando você tem um terçol que evolui, porque a gente chama de celulite preceptal, há um risco de meningite. Numa criança, 4, 5 anos, até com 5 anos, é importante que você lembre que o terçol tem maior importância naquela idade do que para um adulto. Do que para um adulto. Olha só quanta coisa importante. E que às vezes a gente passa percebido, né? A gente só vê, são os olhos bonitos, né? Mas a gente não cuida da saúde dos olhos. No próximo bloco, o que é mito e verdade quando o assunto é cuidado com os olhos. Será que cenoura faz bem para a visão? Quem lê demais fica com a vista cansada? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. A saúde dos olhos, esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Nossos convidados são os médicos Nara Galvão e Denísio Dantas. Olha, as crianças em sala de aula, muitas às vezes têm um rendimento menor e a professora insiste, os pais ficam bravos porque acham que não estão prestando atenção, mas na maioria das vezes acaba se esquecendo que a criança pode estar com um problema de visão. E há um índice alto aí, né, de acordo com o Conselho de Oftalmologia, 12%. Isso é altíssimo. Porque, às vezes, a gente prioriza tantas outras coisas. Hoje, é aquilo que a gente falou, como a saúde da criança se chama mais atenção, então, na idade escolar, tem muita campanha chamando para a idade escolar. Mas a criança,
Às vezes ela não sabe se expressar, ela não sabe dizer, ela nunca enxergou. Tipo, às vezes ele chega, o meu amiguinho está vendo a planta, eu não estou vendo aquela planta ali, né? Então, se aconselha que leve o seu filho, mesmo que não haja queixa, para o oftalmologista na idade escolar. Começou a escolinha, leva. E veja, caiu o rendimento. Claro que a gente vai procurar todos os outros setores, mas vai primeiro para o oftalmologista, porque às vezes é a miopia ou algum outro, um astigmatismo, o paciente, a criança não está conseguindo enxergar o que a professora está falando. E fica muito os pais deixam por último, ou nem pensam, né? E a gente está num mundo muito visual, é interessante, mas as pessoas às vezes, por exemplo, a gente estava falando de catarata, no caso do idoso, a gente vai perdendo a visão com a catarata e não se apercebe. A criança já está com a visão comprometida, também não se apercebe. Então você enxerga, só quem sabe qual é a visão que tem é você, né? Cada um sabe a sua. Então, se a pessoa tem 3 graus de astigmatismo, 2 de miopia, ela vai estar com rendimento baixo, ela vai estar se recolhendo mais para poder só ler ou assistir um tablet, em vez de assistir a televisão com os colegas. Ou às vezes pode até ficar com vergonha, né? Sim. E aí ela se recolhe, não, eu não estou enxergando, ou vão achar o que de mim, alguma coisa assim. E devia falar, gente, eu não estou enxergando, eu preciso ser levado ao médico. Mas não sabe muitas vezes, não sabe que não está vendo. É. Né? E vai se isola. Eu acho que mais perigoso ainda é o isolamento. Isolamento. Que hoje, então é muito cômodo ter um tablet aqui na frente, ter um celular, e a gente acha que isso é normal. Não é. Então você pode ter o tablet ali para você brincar durante um tempo, outro, para as consultas da escola, porque a escola hoje é toda no computador. O computador. Essa é uma questão importante. Por exemplo, o fato, hoje é muito comum, né, os pais darem para as crianças, os joguinhos para brincar, é o tablet, é o celular, ou então vai fazer... Esse tempo que a criança está lá, porque às vezes passa 1, 2 horas, ou às vezes várias horas ao longo do dia, brincando ali. E tem criança que nem pisca, fica ali o tempo todo, né, vendo isso faz mal, isso prejudica a visão. Olha, eu gosto de chamar a atenção para os pais, né, que assim, a visão é para ser usada, para você ver, pode olhar, pode usar e abusar à vontade. Agora, quando você está na televisão, no tablet, no videogame, você reduziu a sua atividade física e reduziu a convivência, a sua sociabilidade, digamos. Então você está perdendo, tem outras áreas do comportamento humano da vida, né, social, na vida daquele corpo, que precisam ser assistidas. Porque senão lá na frente a gente vai ter hipertensão e diabetes com mais frequência. Tá? Então não é que faça mal, mas você está tirando, por exemplo, a atividade física, né? Correr atrás de uma bola, subir numa árvore, fazer coisas que melhoram a musculatura, melhoram os ossos das crianças. Mas aí agora eu venho com a pergunta, é o seguinte, olha, o uso de computadores, smartphones, televisões está cada vez mais frequente, e com isso a pessoa apaga a luz do quarto, da sala, fica lá, ou então fica lá no celular, né, nas redes sociais. Isso não faz mal para a visão? Não causa algum prejuízo? Olha, a ideia de você estar vendo no claro, no escuro, isso gerou mais desconforto do que de fato gera doença. Né? Então, estou lendo na luz apagada aqui o meu tablet. O que hoje a gente chama muito mais atenção é o seguinte: a quantidade de olho seco está aumentando, porque na hora que você está entretido ali, você esquece de piscar o olho. E a gente pisca o olho para lubrificar o olho. Então, os jovens estão tendo olho seco, nós estamos tendo... A mulher tem mais olho seco do que o homem. Fator de estresse, fator emocional, fator de hormônio, ar-condicionado, computador, celular, todos têm olho seco, mas a mulher tem uma tendência a ter um pouco mais de olho seco. Então, a gente precisa lubrificar, a gente precisa se cuidar mais ainda. A criança hoje já entrou nesse contexto automaticamente. Né? Existe um trabalho, e isso foi contestado, mas isso é uma coisa importante para a gente abrir a mente, e vários pacientes trouxeram essa informação. Doutora, o que aconteceu? Aquilo que Denise falou é bem interessante, porque é o seguinte: chamou-se atenção para um surto, uma epidemia de míopes que está acontecendo na Ásia. Então, por que as crianças estão ficando mais míopes? Eles constataram isso e essa pesquisa está acontecendo, não há resposta ainda. Mas existem 2 linhagens. De fato, tem alguma coisa de você estar o tempo inteiro ali? Ou é porque você não está socializando e indo para o
outdoor, que eles chamaram, para fora, para o sol, para se expor, para jogar. Então, aparentemente, puxa muito mais para isso. Essa interação. A interação. Tem uma coisa que eu nem lembro se citar na pesquisa, que é, por exemplo, a inversão do ciclo de sono e vigília. Que para o nosso corpo, para a regulagem do nosso corpo como um todo, é importante a gente dormir uma determinada hora, acordar numa determinada hora, ter Pra aquele ciclo. Se refazer, se recuperar. Isso, porque tem, por exemplo, o hormônio do crescimento, ele tem um horário dele ser liberado. O cortisol, tudo isso vai regular o corpo. E se a gente tá trazendo o nosso corpo para uma vida mais noturna, tá? Então a gente vai estar utilizando mais luz elétrica, limitando a atividade física. Para a visão, pode não representar diretamente um fator de doença. Mas o olho está dentro de um corpo, né? E esse corpo vai ser submetido a Vai essa... acabar doente. Mas você falou em olho seco. Aí o seguinte, é o colírio, com o colírio se resolve isso? Já que as pessoas passam ali, ó, ficam assim como se fossem espantadas, né? Não piscam menos. Um colírio resolveria o problema? O colírio vai te repor a lágrima, né? Mas, às vezes, o colírio de lágrima não é o suficiente. Então, às vezes, a gente tem que ir para o corticoide, às vezes a gente tem que ir para drogas imunomoduladoras. Então, existem vários níveis de olho seco, certo? Esse basicão, tudo, então a gente usa o colírio lubrificante. Mas lembrem, quem prescreve o colírio lubrificante é o seu oftalmologista, porque vai ter o melhor lubrificante para você, porque a gente vai descobrir qual é a disfunção da sua lágrima. Em que fase da lágrima que ela não está funcionando? Eu tenho o colírio adequado para você. Mas é como a gente volta para a medicina. Quem trata é o seu médico. Porque as pessoas têm essa mania. Eu tenho o colírio na minha bolsa. Aí fulano tá ali coçando o olho. Não sei. Eu tenho um colírio. Usa. E compartilha o colírio, né? Aquela Compartilha coisa... o colírio. Socializa o colírio e tal. Se você tiver aí conjuntivite, pronto. Foi. É errado essa história. Porque o que... Aquela história, a receita foi boa para mim, não. Toma. Né? Pode tomar esse remédio, resolver o meu problema. Tem uma coisa importante para a gente dizer, que é para a população ficar alerta, por exemplo, às vezes o médico passa um colírio que tem um corticoide. Um corticoide é uma medicação anti-inflamatória, tará. E aí você passa por 7 dias, usa isso aqui por 7 dias e tal, e o paciente fica ótimo. Aí ele quer sair receitando isso para todo mundo e o farmacêutico vende, venda livre corticoide. Tá? Então, dá glaucoma, dá catarata, então procura o médico para poder passar. Um lubrificante, de um modo geral, eles têm uma ação, até não são tratados como medicamentos. Eles são vendidos fora do balcão, né, na gôndola. Exato. Né? Então, é esse olho seco que a gente estava falando, do tablet, do smartphone, que você diminui o piscar, a gente sai de um piscar normal de 20 vezes por minuto para 5 vezes por minuto. Então, seu olho fica mais exposto e vai ressecar. Aí o lubrificante vai ajudar. A luz forte que fica assim, né? E você fica atento. Você fica porque tem coisa, né? Agora é o seguinte, olha, ler com pouca luminosidade é prejudicial? A rigor, não. Mas algumas pessoas vão ter desconforto. Que é que nem a história do desconforto do carro mexendo. Que às vezes é muito mais do neuronal, neurológico, e tem gente que tem gente que se dá maravilhosamente bem em metrô, em ônibus e carro, e tem gente que passa muito mal. Tem muita gente que fala assim, não leio dentro do carro, não lê, proíbe até alguém de ler, vai descolar a retina, qualquer coisa assim. A coisa da luz no escuro é meio que mito, né? Porque assim, se a gente pensar que animais como coruja, gato, animais que vivem à noite, a gente não sabe de problemas de visão causados por causa da noite, né? Agora, o que causa problema é o excesso de leitura, digamos, a pessoa não olha para longe, aí esquece de piscar, tá certo? Essa coisa que está acontecendo da possível epidemia de miopia, digamos, que as pessoas que usam, né, demais a visão à noite, isso aí poderia estar relacionado a um problema desse tipo. Tá. A cenoura, que a gente sempre fala, cenoura ajuda? Tem alguma coisa ou é simplesmente mito? Comer cenoura ajuda na visão? Dizem que comer cenoura, formiga, né? Chega muito... Olha, hoje não tem uma... Eu fico até feliz de falar dessa parte de nutrição, porque eu acho que isso é importante. Porque é aquela história ali, o olho não é aquela bola solta lá em cima, é o contexto, é o corpo como um todo. Então, um corpo saudável,
sem cigarro, com pouco álcool, com atividade física, com uma alimentação saudável, que está muito baseada em verdura, em fruta, em proteína. Tomar água. Muita hidratação, que é importante para tudo. Então, esse é um corpo que, teoricamente, vai ter mais condição, vai estar melhor. Então, não vai haver uma retinopatia diabética, você não vai ter uma doença necessariamente de retina por conta de uma alimentação errada, entende? Então, comer a cenoura especificamente, bom, cenoura é ótimo, é cheio de vitamina, mas a alimentação variada, e hoje tem algumas doenças, a própria retinopatia da degeneração macular e tudo, então, hoje já se sabe o seguinte, se alimente com mais vegetal verde, com folha verde, com espinafre, couve de Bruxelas, porque isso é bom. Mas é bom porque é o contexto geral do seu organismo. Do organismo da pessoa. Veja só, olha, isso aqui é principalmente para as mulheres, né? Usar maquiagem vencida ou falsa é prejudicial para os olhos? Aí você, eu comprei aqui, é de tal marca. Não, foi alguma coisa assim que falsificada. Ou então eu tenho lá em casa um rímel que já tem tantos anos, mas eu uso muito pouco. Mas tá lá, não vou comprar outro porque eu tenho, vou continuar usando. Isso prejudica. O que acontece nos produtos, como por exemplo um colírio, né? No colírio a gente tem um preservativo para evitar que haja uma propagação, um crescimento bacteriano. E o tempo de atuação daquele preservativo, da medicação, digamos, para aquilo ali é 30 dias após o aberto. Para o rímel, que não é colírio, é o produto, talvez ele calcule para um determinado Geralmente tempo. É um ano. Um ano. Então, você tem um maior risco de uma infecção, de ter uma conjuntivite ou até uma úlcera de córnea, digamos, se você usar um produto vencido que tem uma bactéria sem necessidade. Sem necessidade. Então é melhor não se expor. Ok, gente, o papo tá maravilhoso. Tinha um monte de perguntas aqui que as pessoas enviaram, mas o tempo chegou ao fim. Eu só queria rapidinho um alerta principal. Procura o seu oftalmologista. Vai, não trata com medicação um do outro. E se você tiver parente portador de glaucoma, corre para o seu médico. Assina embaixo. Assina embaixo. Está tudo dito. Ok. E o Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o final de semana, curtam bem muito o sábado, domingo e até a semana que vem.